Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um estudo da Palavra de Deus, tempo que a gente tem tirado aí para meditar naquilo que o Senhor tem a falar conosco por meio da sua palavra, por meio da Bíblia. Nós vamos continuar hoje, então, o nosso estudo do livro de Apocalipse. Na verdade, nós vamos entrar verdadeiramente agora na análise do livro, né? No primeiro encontro foi mais uma introdução, a gente falar um pouquinho, né, sobre os aspectos do livro de Apocalipse. E hoje o intuito é a gente começar pelo capítulo 1, então, já agora, passando aí por versículo a versículo, deixando que a palavra de Deus, então, trabalhe os nossos corações, nos molde, nos permita conhecê-lo, conhecer do teu amor, da tua graça, das tuas misericórdias, da tua justiça, para que isso produza em nós a semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso possa ser, então, a ferramenta que Deus usa para nos moldar conforme a imagem e semelhança do teu Santo Filho. Mas antes vamos orar, né? Pedir a orientação de Deus para que Ele nos conduza nesse momento e a gente possa realmente aproveitar da melhor maneira. Papai, obrigado por mais um dia o Senhor permitir estarmos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, por podermos meditar sobre ela. E o Senhor ainda nos capacitando para que possamos ter entendimento. Muito obrigado. Nós sabemos que isso são uma das maiores bênçãos que o Senhor pode nos dar e o Senhor nos tem abençoado nessa direção. E mais uma vez nos colocamos aqui nas Tuas mãos, submissos ao Senhor, para que o Seu Santo Espírito trabalhe os nossos corações, para que a gente entenda realmente aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos. Por favor, nos dirija nesse momento para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, na semana passada nós até fizemos a leitura, né, do versículo 1 ao versículo 3, mas mais de forma geral, de forma para a gente ter o entendimento aí da introdução do livro. Mas hoje, então, nós vamos voltar para o versículo 1 e começar de novo, por meio dele, agora sim, com o intuito de observá-lo ele aí ponto a ponto, né? Então, capítulo 1, Apocalipse, começando do verso 1 ao verso 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então aqui, como nós vimos na semana passada, ele começa dizendo que é a revelação de Jesus Cristo. E aqui eu penso algo assim muito direcionado, como um link daquilo que a gente viu também nos evangelhos, né? Os evangelhos nos narram prioritariamente sobre a primeira vinda de Cristo. Eles nos dão também algumas indicações dos fins dos tempos, as próprias cartas, né, do Novo Testamento, já os profetas do Antigo Testamento também, todos eles nos davam já essa imagem meio que ainda não tão revelada, né, da segunda vinda, mas o livro de Apocalipse ele tem esse papel. Se os evangelhos têm o papel de nos mostrar muito sobre a primeira vinda, o Apocalipse tem como objetivo nos mostrar essa segunda vinda de Jesus Cristo, nos revelar os mistérios antes ocultos, não em sua totalidade, porque nós já sabemos que tanto nos profetas, no Antigo Testamento, né, como um todo, como também no Novo Testamento, a gente já via menções aí da segunda vinda de Cristo, mas o livro de Apocalipse ele aprofunda, né, a nossa visão nessas revelações sobre a segunda vinda, né? Somando com tudo aquilo que a gente vê, tem livros, por exemplo, a gente falou do livro de Daniel, que ele é um livro também sobre o fim dos tempos, então ele vai trazer mais luz daquilo que a gente vê no livro de Daniel, que a gente vê no livro de Zacarias, que a gente vê no livro de Ezequiel, que a gente vê no próprio livro de Isaías, então vai nos trazer luz a isso, o que Jesus também nos deu e nos deixou lá nos evangelhos, por exemplo, quando ele faz o sermão escatológico, no capítulo 24, 25 lá do livro de Mateus, que a gente vê no capítulo 24, 25 do livro de Mateus, mas o livro de Apocalipse ele vai expandir, ele vai nos revelar esses mistérios que ainda podem, né, existir na nossa cabeça em relação à sua segunda vinda. Quando a gente estudou Isaías, eu cheguei a falar muito nisso, né? Eu penso que eles viam a vinda de Jesus como um ato único.
E nós hoje já sabemos que são dois atos distintos. A primeira vinda como... Eu até gosto de pensar assim, a primeira vinda como cordeiro e a segunda como o leão. Por isso que ele é o cordeiro e o leão. A primeira ele veio para cumprir o sacrifício, para cumprir aquilo que Deus, na sua justiça, requeria para o pecado, para pagar o preço do pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só por meio dele que nós somos perdoados. Já a segunda, como esse rei vitorioso que depois do seu sacrifício venceu e com isso retomou para si o direito de reinar, de ser o leão da tribo de Judá, aquele que vai reinar sobre tudo e sobre todos. E nós vamos falar sobre isso aqui também. Então, já lá no Antigo Testamento tinha-se essas duas menções, já tanto de cordeiro quanto de leão, mas talvez num ato único, e nós hoje já sabemos que são atos separados. E o Apocalipse vai focar muito nisso. Então, se os evangelhos nos dão uma direção lá do cordeiro, aqui nós vamos ver a versão do leão, né? Aquele que vem. Então, é a revelação desse leão agora, que o de cordeiro passa a ser o leão, né? E outro dado importante aqui que nós percebemos é que João fala, né, que ele atestou, ele dá testemunho. Testemunho do quê? De tudo que ele viu. A gente tem assumido aqui que o João aqui descrito é o apóstolo, né? Então a gente tem noção que o apóstolo João, ele viu Jesus, ele conviveu com Jesus, ele viu as obras, o tamanho das obras que Jesus fez. Ele teve testemunhos tanto da obra quanto da própria palavra de Deus vindo pelo próprio Jesus. Então, quando ele fala, eu dou testemunho daquilo que eu vi, é no sentido assim, eu atesto. Isso aqui é verdade. E a gente não pode esquecer que nessa época que João estava escrevendo, que a gente também está assumindo uma condição de que seja depois do ano 90, a igreja já sofria com algumas falsas heresias que entravam, falsos profetas que estavam entrando na igreja, e também esses falsos profetas tinham muito esse papel, né, de confrontar os cristãos, os judaizantes principalmente, né, de confrontar os cristãos, principalmente focado naquilo do Antigo Testamento, né, de realmente entender se era o Messias. E João, ele vê tudo isso e ele fala aqui no início, já nos dizendo, olha, tudo isso que está escrito, eu atesto e eu confirmo isso, né? Eu fui testemunha de tudo isso. Eu sei que é verdade isso. Tudo que eu vi acontecer aqui nas visões, de novo ele está escrevendo uma carta, que ele vai ver as visões, mas ele já está, ele escreve aqui já depois. Então ele está falando, eu atesto que isso que vai estar escrito, as profecias que vão estar escritas aqui, realmente são verdadeiras, porque dão testemunho verdadeiro da palavra de Deus. Então, se confrontada, se analisada, se comparada à palavra de Deus, é verdade, é realmente, né, o que está escrito, como também do próprio testemunho que eu vi Jesus Cristo dar na sua vinda, também, fora a sua própria vinda, depois que ele morreu e o tempo que João passa até escrever essa carta aí, quase 60 anos, João também deve ter experimentado muita coisa. Lembra que logo depois que eles têm o Espírito Santo, no Pentecostes, né, que o Espírito Santo então os habita, ele começa a fazer as mesmas obras de Jesus. Então ele tem capacidade de dar esse testemunho, de afirmar, né? Aqui fala testemunho, mas a versão, por exemplo, Almeida fala atestar, confirmar, aprovar. O que está escrito aqui é verdade, dá testemunho de tudo que nós já temos vivido, de tudo que nós já temos testemunhado, de tudo que está escrito na palavra de Deus. Então não é falso, é verdadeiro. O que vai ser escrito aqui é verdadeiro e não tem nada a ver com um falso profeta ou alguém que está trazendo algo novo, algo que não é verdade. Então ele tem essa preocupação de atestar que é realmente verdadeiro. E como vimos na semana passada também, no versículo 3, nos fala, feliz é aquele que lê, que ouve e que guarda a profecia desse tempo. Então, recebemos o testemunho, recebemos a profecia, sabemos que é verdadeira, porque alguém que viveu com Jesus e que conhece a palavra de Deus atestou, um apóstolo atestou. Seremos felizes se lermos, se ouvirmos e se guardarmos o que está escrito. Até porque o tempo está próximo. E, gente, desde a primeira vinda de Jesus, o tempo está próximo. A gente não sabe,
né? Se esse tempo vai ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 30, 100, 200, não sabemos. Mas uma coisa nós devemos ter no nosso coração, como se fosse amanhã esse dia. Olha, como se fosse hoje esse dia. Que nesse período que está por vir, pode ser o início de tudo que está escrito. Se já não é, se já não está acontecendo, nós devemos viver assim. Penso que sem especulação, é agora, é amanhã. Não, acho que é semana que vem. O anticristo é o Joaquim lá, é o fulano. Sem especulação, mas vigilantes, atentos, preparados, para que como se fosse hoje o dia, para que fosse já no momento. Então, eu creio que um dos grandes motivos de Apocalipse, a gente vê até nas cartas das igrejas, nós vamos perceber isso, Jesus sempre falando, para que eu estou falando isso? Para vocês estarem preparados, estejam preparados. O livro de Apocalipse, nós temos que ler ele como uma preparação nossa, para estarmos vigilantes, atentos e não sermos enganados. Este é o grande objetivo. Não é para nos botar medo, não é para falar de um monte de figura para a gente achar que é tudo maluquice, não, é para nos preparar, para estarmos atentos e não sermos enganados, tá? Então, se lermos, ouvirmos e guardarmos isso daqui, seremos felizes, porque estaremos caminhando na verdade, e a verdade nós já sabemos que é Jesus Cristo, tá? Então, aí avançando agora do versículo 4 ao versículo 8, ele continua. João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel e o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino de sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, gente, até aqui nós podemos perceber o quê? Primeiro, versículo 4, vemos para quem são os destinatários primários dessa carta, né? Então, as 7 igrejas da província da Ásia. Mais para frente nós vamos ver quem são essas 7 igrejas. Então, o livro de Apocalipse, como público primário, mas não somente para eles, eram as 7 igrejas, mas servem para os cristãos daquela época e servem para nós, para nos chamar a atenção, né, sobre os atos que iriam acontecer e a gente não seja enganado sobre eles, né? Então ele começa a saudação, né? Graça e paz, e indica o remetente, que é o próprio Deus, né? E aqui penso com uma menção clara da Trindade, o que é, o que era e o que há de vir. Tanto uma possibilidade da gente enxergar Deus Pai, Deus Filho, então o que é, o que era e há de vir, mas o próprio Espírito Santo também, né? Os 3 são eternos, o que era, o que é, o que há de vir. Os 7 espíritos, os 7, então, a gente tem como um número de completude, de perfeição. Então, 7 espíritos, uma menção ao Espírito Santo, eu penso que seria nessa direção. E a Jesus Cristo, versículo 5. E aí, a Jesus Cristo, gostaria que a gente tivesse em mente nas 2 naturezas de Cristo. Que Cristo, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele é completamente Deus e ele é completamente homem. Porque ele fala aqui, o testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, aí já falando da humanidade de Jesus, o soberano dos reis da terra, esse rei eterno que vem para reinar. Então ele já nos dá essa característica de Jesus Deus e Jesus homem. Então o remetente é o próprio Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele começa a falar, e aí nós vamos perceber que o foco do livro de Apocalipse vai então para Jesus e a sua obra, e ele começa descrevendo então os atributos de Cristo. Tem uma primeira seção aqui de atributos, depois tem mais algumas depois, né? Então, primeiro, é a testemunha fiel. Ou seja, quem é o único, né? Lembra, Jesus falou lá nos evangelhos, né? Quem é aquele que pode ter descido, senão aquele que subiu? Quem é o único que conhece o Pai, que testemunha do Pai, que vê o Pai, que sabe quem é o Pai? O Filho e o Espírito Santo a nível de divindade. Somente Jesus. Então ele é a testemunha. Se a gente quer olhar quem é, lembra quando Tomé pergunta, mostra-nos o Pai, ele fala, cara, você tem vivido comigo e pergunta.
Eu sei que quer ver o Pai, você vê a mim. Então ele é a testemunha, porque ele faz aquilo que o Pai faz. Se eu quero conhecer o Pai, se eu quero perceber o testemunho do Pai, eu olho para ele. Então ele é a testemunha fiel. Não tem outra pessoa. Não tem qualquer outra forma de eu conhecer a Deus. Só por meio da pessoa, homem perfeito de Jesus Cristo, que é essa testemunha do próprio Deus. Ele testemunha do próprio Deus para nós. Ele é o primogênito dos mortos. Lembrando aqui que tem a ver, na verdade, dos que vencem os mortos. Jesus Cristo é o primeiro que vence a morte. Lembra? Ele morre, mas depois de 3 dias ele ressuscita. Qual é a nossa esperança? Ressurreição dos mortos. Então ele é o primogênito dos ressurretos. Ele é aquele primeiro que venceu. Então a ele vem, e nós todos vimos dele, né? É por meio dele que vem a ressurreição e é por ele que a gente vive e a nossa ressurreição está também alicerçada na ressurreição dele. Tanto é que Paulo fala assim, a gente é infeliz se a gente não crê na ressurreição. Porque como é que a gente vai crer na nossa ressurreição se a gente não crê na ressurreição de Jesus, que é o primeiro? Então ele é o primeiro a ser ressurreto, e aqui nós estamos falando a vida eterna, né? Porque pode vir aqueles espertinhos e falar, mas Lázaro foi ressurreto, o filho da viúva lá de Eliseu foi... Nós estamos falando a nível de vida eterna. Lázaro, por exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro morre de novo. Então não está falando dessa morte da nossa, da carne, e o nascimento agora para a vida eterna, né? Então ele é o primogênito e também que tem o corpo glorificado. Jesus hoje já tem seu corpo eterno. Então é nesse sentido, é morrer para você tomar posse, né, do seu estado eterno final. Então ele é o primogênito deles, né? Aqui, dado importantíssimo, soberano dos reis da terra, lembrando que João estava sobre um domínio aí romano com um imperador terrível, na época, falando da época que a gente está entendendo que foi escrito, né, Domiciano era um tenebroso, era um outro Nero, né? Já tinham passado por Nero, que era tenebroso, agora por Domiciano, e ele fala, Jesus Cristo é soberano sobre todos eles. Sabe esses imperadores que se acham, mesmo que dominam uma parte do mundo, Jesus Cristo é soberano sobre eles. Então ele está caracterizando Jesus como acima de todos os reis. Então ele é soberano dos reis da terra, né? E mesmo nós, hoje, como os reis e sacerdotes estabelecidos por ele para reinar com ele, ele é soberano sobre todos nós. Então, não há nada que foge da soberania de Cristo, nada que não nos deva preocupar, que não esteja sobre o seu domínio. Isso é importantíssimo para a gente, para eles naquela época mais ainda, porque eles podiam estar, nossa, nós estamos aqui sendo perseguidos, maltratados, mortos por esse imperador e por todo o povo romano tenebroso. Mas João está deixando claro, mesmo diante disso, Jesus Cristo ainda é o soberano. Sobre a sua mão, sobre o seu poder estão todas as coisas, né? Depois, ele caracteriza Jesus como aquele que nos ama, e aqui é importantíssimo, né? Porque a gente começa a entender... O grande segredo, gente, que eu penso que a gente tem que viver é entender o amor de Deus. Porque quando a gente entende o amor de Deus, a gente vai entrar num estágio de devoção verdadeira, um estado de adoração e um estado de obediência, não para ter salvação, não para agradar os outros, mas para compartilhar desse amor. Nós vamos agora tomar posse dele e poder compartilhar. E Jesus Cristo já nos ama indiferente do que a gente faz. Isso também é algo que a gente vai ter que tirar das nossas coisas. A gente quer fazer algo para ver se Deus nos ama mais. Ele já nos amou, está escrito aqui já há mais de 2000 anos, ele já nos ama. O que nós fazemos agora não é para ele nos amar mais, o amor dele já está declarado, mas nós fazemos isso para compartilhar do amor que ele já compartilhou com a gente, ele nos ama. Então a gente tem que ter isso em mente, Jesus Cristo nos ama, é um atributo dele, nos amar, indiferente do que a gente faça. Outro, que é aquele que livra o homem do pecado por meio do seu sangue, é o Cordeiro de Deus. Aqui nos livrou dos pecados por seu sangue, nada mais é que a menção dele como Cordeiro, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem outra forma de tirar o pecado do mundo, não tem outra forma de encontrar salvação, é apenas por meio de Jesus Cristo, e nós temos que ter consciência disso. Outra coisa interessante, ele nos constitui reino e sacerdotes de Deus. A partir de agora, nós somos nação santa, nação escolhida, nação
que Deus tem para si. Jesus Cristo nos constituiu esse reino para Deus. Hoje nós somos do reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes. O que eu penso que quer dizer com isso? Nós temos hoje a capacidade de reinar com Cristo, ou seja, o poder que Cristo tem hoje nós temos, como nós temos o poder de ministrar, da mesma forma que Cristo ministra, ser intermediador com Deus, de sermos sacerdotes. O sacerdote no Antigo Testamento tinha essa função de fazer, né, a interlocução do povo com Deus. Nós hoje somos esses sacerdotes. Jesus Cristo nos deu essa condição, ele nos trouxe, ele nos constituiu como reino e como sacerdotes, ou seja, como governo e como ministração. Nós não temos que ir na igreja olhar para um pastor e achar que a ministração é cargo do pastor. Logicamente que tem pastor que estuda mais, vai poder compartilhar mais, vai poder ensinar mais. Mas todos nós somos sacerdotes. Nós temos o dever de ministrar, de adorar, de servir, de amar, como o sacerdote tinha na antiga aliança. Hoje nós somos constituídos, então, com esse poder e com esse ministério, né? E aqui é algo maravilhoso, né? Que ele fala assim, ele a glória e o domínio eternamente. Na verdade, a gente sabe disso. A glória e o domínio também são coisas que ele tem eternamente. E a gente tem que sempre lembrar disso. E por que a gente tem que lembrar disso? É como eu falei antigamente, às vezes tem momento na vida que parece que a gente acha que Jesus não está trabalhando, que ele não está dominando, a gente acha que o inimigo está vencendo, que nós somos os coitadinhos, que nós estamos perdidos no tempo. Nós esquecemos que a glória e o domínio estão para ele, são dele eternamente. Gente, nada, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for permitido por Deus, permitido por Jesus Cristo. A gente tem que entender que são dele o domínio e a glória. A glória é tudo que é possível ser feito é por meio de Jesus Cristo. E não tem limitação, né? Se a gente tiver fé, a gente consegue ter esse entendimento. Versículo 7, percebemos aqui, né, que ele fala que virá com as nuvens. Aqui nós podemos entender duas formas, né? Por exemplo, John MacArthur, aqui na sua Bíblia de Estudo, ele associa essa vinda como nuvens a parecido a Shekinah, né, que era a glória de Deus que vinha no Antigo Testamento, né, na Antiga Aliança, para os judeus. Por exemplo, quando Salomão consagra o primeiro templo, lá a glória de Deus enche o templo, é aquela glória. Eu penso que não, que tem a ver com a segunda vinda, que até a gente vê no capítulo 1 de Atos, né, quando Jesus é assunto ao céu, 2 anjos aparecem e falam, esse mesmo que subiu nas nuvens descerá da mesma forma. Então já associando a isso, a segunda vinda e a forma com que ele virá, né? E uma coisa interessante, todos, sem exceção, todos verão, inclusive aqueles que os traspassaram. E quando a gente fala de os traspassaram, a gente pode ter a impressão assim, são aqueles 4 soldados romanos que estavam lá com ele e tal, na hora do julgamento. Mas aqui eu penso que tem a ver com todos que rejeitaram. Os judeus que julgaram e rejeitaram aqueles, todos, desde Adão até o último homem que rejeitaram. Todos nós estávamos com aquela lança na mão. Até nós que somos salvos, foi por causa do nosso pecado que aquela lança transpassou Jesus. Foi por causa de todos os nossos pecados. Então todos nós transpassamos Jesus naquela... Não foi só aqueles 4 soldados, não foram só os judeus que condenaram Jesus ali, ou Pôncio Pilatos, ou os romanos, são todos nós, porque Jesus foi condenado, não foi por eles, foi pelo nosso pecado. Se nós não tivéssemos pecado, ou se nós não tivéssemos qualquer transgressão, Jesus não precisaria ter feito o que ele fez. Então nós transpassamos Jesus, eu pelo menos tenho esse entendimento. E todos nós veremos. E aí, gente, aqui tem algo que eu acho fantástico. Triste, mas fantástico, né? Todos lamentarão. Gente, às vezes a gente fala, por exemplo, o evangelho para alguém, pensa, lá vem esse fanático aí. Lá vem esse cara falar, naquele dia todo mundo vai se prostrar diante de Jesus, até os ateus. Até os ateus vão falar, nossa, era verdade. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, ele é Deus. Todo mundo vai ser um negócio. Por isso que eu acho que o estado eterno daqueles que sofrem vai ser tenebroso por isso. Porque você imagina você ver a pessoa mais perfeita do mundo, um homem. A gente não pode esquecer que Jesus Cristo vai vir como um homem. Esse que desceu aqui vai vir como um homem. A gente vê para esse homem e vai falar... Imagina o maior amor. Aquele dia nós vamos entender verdadeiramente. Nós vamos ser arrebatados de um amor de tal maneira,
né? Imagina aqueles que os traspassaram, que não tiveram a salvação por meio de Jesus Cristo. Eles vão lamentar, eles lamentarão isso, porque eles vão saber, nós matamos o próprio Deus, né? E mais uma vez, não foi só os 4 lá, é todos aqueles que pecaram. Isso é importante a gente ter em mente. Às vezes a gente quer se colocar num papel de melhor. Nossa, terrível. Aliás, o antissemitismo tá muito... Tem muito cristão que perseguiu os judeus por isso, né? Como é que pode os caras terem matado o Filho de Deus? Nós que matamos o Filho de Deus. Eu matei, você matou, todos nós matamos, porque nós pecamos. E Jesus foi para a cruz, não foi por causa daquela condenação. Porque se Deus não quisesse tirar ele de lá, Jesus foi para a cruz pelo nosso pecado. Então todos nós éramos aqueles judeus julgando Cristo. Julgando não, falando crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Nós éramos Pôncio Pilatos ali, crucifica. Porque nós pecamos, nós temos que ter isso em mente. Para que a gente não seja tomado por arrogância. E tenhamos humildade. E aí nós falamos aqui que ele nos ama, e mesmo assim, Romanos fala isso, ele nos ama. João 3, né? Ele nos amou de tal maneira, mesmo a gente sendo um daqueles que transpassou a ele, né? E no versículo 8 nós percebemos que aqui eu olho para essa passagem, né? Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor. O que era, o que é, o que há de vir. É tudo sobre ele. A gente tem a mania de achar que Deus vive em função do homem. Mas nunca foi. Quem é o alfa? A alfa e ômega, gente, é a primeira letra. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega a última, né? Então o que ele está dizendo? Eu sou o alfabeto inteiro. Eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou a história. Então a história não é sobre nós. A história é sobre Jesus. Por isso que a gente tem que viver em submissão. Por quê? A missão verdadeira é de Cristo. Nós estamos abaixo da missão dele. Por isso que a gente tem que entender isso. Só que a gente tem a mania de achar que não. Que a missão é do homem e Deus tem que ajudar o homem. Deus tem que estar toda hora ali a favor do homem, sendo o garçom do homem. E não existe, é tudo sobre Jesus. Ele é o começo, ele é o fim, ele era o que é. Ele é o que é, ele era o que é de vir. Por isso que ele fala, quem você é? Eu sou. Eu sou é o quê? Não tem começo, não tem fim. Eu sou desde sempre. Eu era aquele, eu sou esse, você é aquele. É sobre mim. Esse versículo 8 me traz muito isso. É sobre Jesus. E nós temos que ter sempre isso em mente. Não é nada sobre nós, é sobre Jesus, né? Agora, avançando, vamos a uma passagem do versículo 9 ao versículo 16. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os 7 candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com a veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao seu redor no peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como um som de muitas trombetas, muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Bastante informação aqui, né, gente? Mas vamos lá, começar. Então, João se apresenta de novo, e aqui tem um dado legal, né? Que ele fala 3 características bacanas dele ali, né? Eu sou irmão e companheiro de vocês, no quê? No que ele se assemelha aos irmãos ali, né? Ele fala, no sofrimento, na versão Almeida, por exemplo, fala a tribulação, né? No sofrimento, no reino e na perseverança. E aqui, gente, eu queria que a gente pudesse parar. Ele é companheiro deles, então é nosso companheiro. O que ele está trazendo isso pra gente? 3 situações que o crente vai ter na vida. Tribulação, sofrimento, né? Reino e perseverança. Deus nunca nos falou, né, que iria nos tirar dessas coisas. Deus até quando ora para o Pai fala, eu não peço que vocês tirem do mundo, pelo contrário, que vocês os capacite.
Quando a gente vê a parábola de Jesus lá sobre os dois construtores, o que constrói a casa na praia e o que constrói a praia na rocha, Jesus fala, vai vir a tempestade, vai vir o sofrimento. A diferença é que quem está alicerçado em Cristo permanece firme e forte. Quem construiu a sua areia na praia vai cair, vai demolir, vai pifar. Então, nós vamos ter tribulação, nós vamos ter sofrimento, mas nós somos companheiros dessa jornada. João está falando, nós somos companheiros. De qualquer maneira, apesar de tudo isso, nós somos hoje do reino. E vimos agora, né, que Jesus nos tornou reino e sacerdotes, e João está falando aqui de novo, nós somos companheiros nesse reino, nós estamos reinando junto com Cristo aqui. Então, outra característica do crente, né? Sofrimento. Agora, o crente em si, ele persevera. Primeiro, porque ele construiu sua casa na rocha. Então, a perseverança dele não vem dele. Vem de quem? Vem da rocha. E quem é a rocha? É Jesus Cristo. Por isso, a necessidade da gente viver agora com e para Cristo. Porque é o único jeito de eu viver na rocha, né? É o único jeito de eu passar por um sofrimento e não cair. É o único jeito de eu passar, né, para eu perseverar na fé e não cair. É por meio de viver na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. E João está se colocando aqui, eu sou companheiro de vocês, né? Nessa caminhada, nessa jornada que é difícil, né? E aí ele entra até, por que ele fala isso? Porque, e aí onde ele estava escrevendo, né? Estou escrevendo na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho. Lembra que ele falou antes aqui, né, que ele era alguém que andava, que ele atestava tudo aquilo pela palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo, e ele também foi preso por isso, porque ele proclamava a palavra e testemunhava sobre Jesus Cristo. E a gente sabe que naquela época, principalmente sobre o domínio do imperador Domiciano, os cristãos eram perseguidos porque eles não fugiam do testemunho da palavra de Jesus Cristo. Inclusive o próprio o imperador exigia ser adorado. Eles não adoravam o imperador porque o testemunho deles e a palavra deles era de Jesus Cristo. E João estava preso por isso, porque ele não se dobrou ao imperador. Ele não deixou de dar testemunho da palavra e de Jesus Cristo. Por isso ele estava preso. Fala aqui que era na ilha de Patmos, né? Nós falamos um pouquinho dela na semana passada. No versículo 10 ele fala, no dia do Senhor achei-me no Espírito. Aqui tem uma discussão se o dia do Senhor é aquele outro grande dia. Eu penso que aqui, eu gosto mais de pensar que é realmente num domingo, que era como os cristãos chamavam o dia de domingo, né? O dia do Senhor, o dia da ressurreição. Nós hoje também, né? Guardamos o domingo aí para estar com Deus. Então penso que seria um dia desse, né? Não no dia do Senhor, aquele... Lembra que a gente vai e nós vamos ver muito disso, a gente viu muito isso, né? Nos profetas, o dia do Senhor. Deus tem um dia decretado que ele vai vir aqui e todos verão a sua justiça, a sua ira, tem o dia do Senhor, aquele dia, ao mesmo tempo que é adorado e desejado, terrível, né? Para muitos desejado e para outros tantos temido, né? Mas não é esse grande dia, penso que é no dia do Senhor. E ele fala, achei-me no Espírito. Aqui, gente, né, uns falam que é no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu gosto de pensar muito, e a gente tem que ter sempre essa dimensão, que hoje nós temos a região aqui... Só um minuto. Desculpa. Nós temos duas situações aqui, né? A nossa situação terrena hoje visível e as regiões celestiais. A gente vê isso até... lá em Efésios 6, por exemplo, que Paulo nos comenta sobre isso, né, para a gente tomar cuidado, que a nossa briga não é contra a carne, e sim nas regiões celestiais, Então, penso que aqui ele está indo para a dimensão celestial, ainda não no céu. Ele vai no céu mais para frente, né, onde está o trono de Deus. Mas aqui já vendo a dimensão celestial. Então, tudo que ele vai falar nessa primeira parte aqui tem a ver do que está acontecendo nas regiões celestiais. Uma posição minha, tá? Vocês podem ver coisa diferente aí quando vocês forem estudar. Então, quando ele fala me achei no Espírito, tem a ver disso. E nessa região onde ele estava, ele ouve então uma voz, né, debaixo dele, uma voz sobre ele dizendo, né, a voz tinha detalhes, som de trombeta, né, então já associando aquela voz que vem do trono de Deus, penso aqui, que tem a ver disso, não é uma voz qualquer, é uma voz que vem do trono de Deus, provavelmente, né,
Na verdade, a gente vai ver aqui a descrição, provavelmente não, né? A voz do próprio Jesus aqui dizendo para ele, né? Para ele escrever. Então, escreve uma carta, né? Escreve num livro, na verdade, né? E manda essas profecias para 7 locais. E aí ele descreve aqui quem são, então, os destinatários finais, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 11, né? Então a gente percebe os destinatários primários e finais que Jesus estava pedindo para que mandasse, tá? Aí então ele, depois de ouvir essa voz, ele olha, volta para trás e aí ele vê, primeiro, 7 candelabros de ouro. Nós vamos discutir mais para frente quem são os 7 candelabros. Nós vemos entre os candelabros, um semelhante a homem, né? E quem é esse um semelhante a homem? Né? Ele descreve então as características, né? Então, esse um é Jesus, nós já vamos falar, mas ele começa a falar de características físicas agora, né? Se nós vimos anteriormente ele falando de alguns atributos, agora ele vai voltar para a característica física do homem Jesus, né? Então era alguém que tinha uma vestimenta comprida, né? A vestimenta chegava até os seus pés com um cinturão de ouro no peito. Então imagina uma veste comprida com um cinturão de ouro, parecido até com a veste de sumo sacerdote, não a de que ele entrava lá, mas já dando um pouco essa impressão, né, de alguém que como um sumo sacerdote. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, né? Aqui também é um dado importante para a gente, o cabelo branco tem muito a ver com os anciãos, né? Aquelas pessoas, os mestres aqui, né? E eu penso que quando ele fala assim, eram tão brancos, quer dizer, ele está colocando um grau de ancião de Jesus muito alto, o mestre dos mestres. E isso para eles aqui da época era importante, né? Porque um mestre normalmente tinha os seus seguidores, os seus discípulos. Então ele está falando, ele é o nosso mestre, nós devemos segui-lo. É mais nessa direção de apresentar Jesus como o mestre dos mestres. O cabelo branco mostra o quanto ele é sábio, ancião, né? É nesse sentido o cabelo branco, né? Ele fala que é tão branco quanto a neve, né? Então mostrando realmente, dando sendo uma hipérbole aqui, né? Falando, ele é muito acima, ele é muito mestre, não tem, a distância entre qualquer mestre daqui e Jesus é colossal, né? Então nós devemos ser discípulos dele. Penso um pouco nessa direção. Seus olhos eram como chama de fogo, né? Aqui eu penso que é uma visão de justiça. Fogo, quando a gente olha fogo na Bíblia, penso que tem a ver com essa questão da justiça, da purificação, né? Jesus fala muito, né, que purifica o ouro por meio de colocar ele no fogo. Então, e a gente vai ver que a justiça tem a ver muito com o fogo. Então, o olho é a visão e o fogo é a justiça. Era uma visão justa, de justiça, né, de pureza, que o fogo purifica, né? De pureza. Então os seus olhos, a sua visão era uma visão muito pura, uma visão, né? Mas por um outro lado também, nessa questão de justiça, a gente vê, né, que todos os servos, quando encontram Deus face a face, eles caem rosto em terra com medo, vou morrer porque eu vi Deus. Quem vê a glória de Deus realmente morre, né? Então isso para nos mostrar da sua justiça. É um fogo tão forte, é uma chama que queima tanto que se você olhar você morre. Mas para nos dar a dimensão de quem é esse homem, Jesus. Aqui eu estou pensando que ele está falando do homem, Jesus, né? Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Aqui, todos esses atributos que eu estou falando para vocês, gente, se vocês pegarem outras bíblias de estudo, vão falar outras coisas. E vocês podem ver outras possibilidades. Eu estou trazendo aqui o que eu senti quando eu li e meditei a respeito, né? Quando ele fala de seus pés no bronze numa fornalha, sabe o que me veio na cabeça? Eu falei, gente, ele vai esmagar seus inimigos com seu pé. Satanás, a serpente vai ser esmagada. Imagina você sendo esmagado por alguém que tem um pé como se fosse o bronze numa fornalha ardente, né? E não tem nem palavra, não sei nem que adjetivo falar aqui agora, mas só pra gente ter ideia disso, né? Esse pé aqui que parece um bronze numa fornalha ardente e fica aquela coisa reluzente, forte, parruda,
né, vai ser aquele que vai esmagar seus inimigos. Isso foi quando veio aqui, né, só para a gente entender também sobre isso. E como voz de muitas águas, né, aqui eu também não posso deixar de pensar na história da mulher samaritana, né, eu sou água viva, a fonte, aquele que bebe da minha água nunca mais vai ter a sede. Nunca mais terá sede. Então, a sua voz tem esse som de matar, de saciar, de trazer bálsamo, de trazer cura, de trazer purificação por meio da sua palavra, por meio da sua voz. O som da sua voz é esse som maravilhoso, né? Aí continua, né? Tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Gente, eu acho que eu fiz uma besteira, que eu comecei a ler e comecei a falar junto com a leitura. Não sei se eu cheguei a ler esse trecho inteiro, mas ficou aqui do 1 ao 16, tá? Que eu tava falando aqui, desculpa, do 9 ao 16. Eu falei do 9... eu não acho que eu não li inteiro, não. Eu comecei a falar com vocês sem ler, mas esse trecho que eu estou falando agora é do 9 ao 16, tá? Então, essas características de Jesus a gente vê do versículo 14 até o versículo 16. Desculpa, eu acho que eu fui aqui direto, sem perceber. Mas, o mais importante é vocês entenderem aí o que a gente estava, né, dizendo, né? E aí ele fala, né? Tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, né? E sua face era como o sol que brilha em todo o seu dia. Aqui a gente vai até ver que ele vai falar da espada afiada de 2 gumes mais para frente no livro de Apocalipse. É até por meio dela que ele vai ferir as nações. Então tem a ver com isso, né? Tem a ver com a forma com que ele vai ferir as nações. Quando a gente fala ferir, seus inimigos também, né? Aqueles que estão lutando contra os seus santos, aqueles que, né? Vão sofrer, vão passar pela justiça dele, né? Naturalmente aqui, se a gente for olhar de uma forma figurada, nós vamos ter um entendimento, né? Que eu acho que é a forma figurada, e tem a forma também, tem algumas pessoas que já pensam de forma literal, mas pensando a nível disso, a gente viu anteriormente, né? Que a sua voz era como som de água e na sua boca saiu uma espada. Imagina o seguinte, né? E João vai falar muito isso também lá, né? Tinha um livrinho que ele come, que começa doce e amargo. Essa palavra de Deus, da mesma forma que é uma palavra doce e suave para aqueles que a recebem, vai ser o elemento de condenação, né? Vai trazer sobre eles essa destruição final, né? A sua face como o sol, aqui eu penso que é o confronto Sol e lua tem a ver com luz e trevas, né? Então ele brilha assim, a luz dele é a luz máxima, não tem, né? Se quer, nesse contraste de luz e trevas, ele é o resplendor. Tanto é que na Nova Jerusalém, quando a gente for estudar lá, a gente vai ver que nem vai precisar nem de sol, nem de lua, nem de nada. O próprio Deus vai iluminar a cidade. Tamanha é sua glória, tamanha é sua luz, tamanha é sua pureza, tamanha é sua perfeição. Mostrando o que aqui pra gente? Que esse homem, Jesus, e eu tô citando muito isso para a gente ter esse entendimento, né? Porque às vezes a gente tem essa visão de Jesus Deus, né? É engraçado isso, né? Alguns têm uma visão boa de Jesus Deus e menos homem. Outros têm de homem pouco Deus. É engraçado esse contraste. Mas lembrem-se, gente, Jesus é perfeitamente homem, Jesus é perfeitamente Deus. Jesus é completamente homem, Jesus é completamente Deus. Essas duas, a gente chama de união hipostática, né? Essas duas coisas estão juntas, ligadas. Por mais que a gente possa não entender nada disso, a gente pode ter dúvida, mas a gente não pode duvidar disso. A gente tem que ter isso claro na nossa mente, que Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Aqui ele está fazendo menção ao homem perfeito Jesus, que é o Deus perfeito Jesus também, tá? Mas digo assim, como nos mostrar aqui, né? Então a sua face, ela é de uma luz, né? Fora da realidade, né? Que a gente não consegue nem ver. A ponto até de quem não é purificado ser morto, né? Quando vê essa face, essa glória de Jesus, né? Tamanha a sua glória. E aí, então, para a gente finalizar esse capítulo 1, nós temos do 17 ao 20. Então, 17 ao 20 nos diz assim: Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então, colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre.
e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Isto é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui, gente, o 17 a gente já vê exatamente isso, né? Quando a gente vê Deus e a sua glória, só nos resta uma coisa, cair como morto. É impossível a gente achar que sem purificação a gente vai ver a face de Deus e não vai morrer. E às vezes a gente não tem essa noção que a gente ainda foi purificado por Cristo, né? Até que a gente vai ver ele, a gente vai cair de rosto em terra. E João, que era um apóstolo, que viveu com Jesus, não tem outra atitude, senão cair como morto. Mas Jesus, da mesma forma, por exemplo, quando ele põe lá uma pedrinha na boca de Isaías, põe a mão sobre Jesus e fala, não tenha medo, não tenha medo. Até só faltou Jesus falar, eu já te purifiquei, você já está limpo. Lembra que Jesus falou isso para eles lá na ceia, depois que limpa o pé deles? Ele aqui não entendeu, só faltou Jesus falar, você já está puro, você já está purificado, porque eu te purifiquei, não é sobre você, é sobre eu te purificar. Lembre-se, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive. Aqui ele está trazendo de novo a menção de quem é que está falando com ele. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu já venci a morte, por isso eu tenho ela na minha mão, eu já venci o inferno, tenho ele na minha mão, né? Então, eu tenho domínio sobre todos. Lembra que ele fala, né? As portas do inferno não prevalecerão. Lógico que não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Porque quem tem a chave do inferno hoje? Quem que pode permitir que a gente entre e saia lá tranquilamente? O próprio Deus, o próprio Jesus, ele tem a chave, ele já venceu a morte. Quem tem poder sobre a morte? Né? Por isso que a gente não deve temer essa morte física, porque a morte verdadeira, que é a morte eterna, já foi vencida no nosso caso, né? Que cremos em Cristo. Por quê? Porque o nosso mestre, o nosso Senhor, já venceu a morte para nós. Ele fala isso para deixar claro para João, para trazer à mente para João todas essas coisas, até para escrever para as igrejas, né? Tenham noção disso. Eu sou o primeiro, sou o último, eu sou aquele que vive. Eu tive morto, mas aquela morte carnal não me deixou de capacitar para vencer essa morte aqui, que é a morte final, né? E nem o inferno. Então, fique em paz, sou eu mesmo. E faz uma coisa, escreve para mim as coisas que você já está vendo e as coisas que ainda que você vai ver ainda, tá? Para relatar isso. E eu já vou começar a te explicar aqui alguns mistérios, né? Sabe as 7 estrelas que você viu na minha mão direita? E os 7 candelabros? Os 7 candelabros são as 7 igrejas que você está mandando essa carta. E as 7 estrelas são os anjos que cuidam dessas igrejas, né? Aí aqui alguns falam que pode ser os pastores, os líderes, né? Mas vamos imaginar quem comanda a igreja ali, seja na região celestial, que pode ser o caso aqui de um anjo que cuida da igreja na região celestial, ou que capacita o pastor local, o líder local para dirigir, ou o próprio líder da igreja local. Mas o mais importante é que na região celestial, gente, Jesus está no meio da sua igreja. E na região celestial, junto com a região celestial e a região carnal aqui, elas estão paralelas, né? Elas estão juntas. O que quer mostrar para a gente? Que Jesus a todo momento está andando no meio da sua igreja, capacitando os seus servos, capacitando os anjos que cuidam dessas igrejas, para que eles continuem firmes, para que eles perseverem, para que eles possam viver o reino, que eles possam suportar as perseguições, suportar os sofrimentos. Então, Jesus está lá, Jesus nunca nos abandonou. Lembra em Mateus 28 que ele fala, eis que estou convosco todos os dias? É isso. Ele é aquele que tem os líderes na mão dele. Ele é aquele que está andando no meio da sua igreja. E da sua igreja, nós vamos ver aqui a partir da semana que vem a caracterização de 7 igrejas, que na minha leitura tem a ver com caracterização de vários tipos de igreja, mostrando que Jesus tem realmente em cada igreja ali um ponto que ele está circulando, que ele está cuidando, que ele está tratando, né? Nós percebemos que em dados momentos ele vai chamar atenção, outros ele vai exortar, outros ele vai elogiar, mas ele está sempre ali no meio, cuidando da sua igreja. E nós temos que ter sempre esse entendimento, que Jesus está conosco. Porque muitas vezes a gente vive achando que Jesus está longe,
achando que ele não tem o governo das coisas, que o mundo está à deriva, sem que, né, o controle esteja na mão de Deus, na mão de Cristo, mas está na mão de Cristo. E nós hoje, como eu disse na semana passada, temos a possibilidade de já fazer parte desse reino, de já reinar. Nós somos chamados, nós fomos já constituídos como reino e sacerdotes. Né? Não é só a gente aguardar a eternidade, esperar que na eternidade eu serei reino e sacerdote de Deus. Não, eu já sou agora. Reino e sacerdote de Cristo, nesse momento. Então nós temos essa possibilidade já de viver nisso, com Cristo andando no meio de nós. A liderança da onde nós estamos, na palma da mão de Cristo. Isso é importantíssimo a gente ter em mente. Quando a gente olhar como corpo para a igreja, olhar com essa dimensão de que João viu lá nas regiões celestiais. Eu estou falando regiões celestiais porque, como eu disse no começo, eu acredito que quando ele fala me achei no Espírito é nessa condição. Mas indiferente de onde quer que seja em qualquer situação, Cristo está no meio da sua igreja, ele está conduzindo seus líderes, ele está conduzindo as situações, ele está governando, ele está capacitando a igreja para ser reino e sacerdote de Deus. Esse é o grande aspecto. Esse é o grande começo dessa carta de Apocalipse que João deixa para a gente. Ele vai falar de muitas coisas, mas não antes de nos mostrar o real status de como ele está envolvido nesse desenvolvimento, como ele está envolvido na igreja. A primeira coisa que ele vai falar na carta de Apocalipse é sobre as igrejas, mostrando para nós, né, o quanto ele está cuidando de nós, indiferente do que vai acontecer, indiferente das perseguições, das provações, das tribulações, do que pode acontecer. De onde estaremos quando acontecer? Cristo estará conosco. E nós, se alicerçados nele, na palavra, instituídos sobre uma rocha firme, passaremos. Da mesma forma que a tempestade bateu naquela casa alicerçada na rocha, não rompeu, nós também não romperemos. E isso nós temos que ter em mente, que a gente possa ter esse entendimento, ter a noção da presença e do cuidado e do governo de Cristo sobre as nossas vidas e possamos gozar então disso de forma confiante para, junto com Cristo, para, na missão de Cristo, podermos, por privilégio, participar, podermos, por privilégio, caminhar e crescer cada vez mais. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa visão. Amém? Então, gente, era isso por hoje, pelo primeiro capítulo aí, né, do livro de Apocalipse. Semana que vem nós vamos entrar aí no capítulo 2, já começando a falar das cartas, então, que ele envia às igrejas aí, né, da região da Ásia. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos orar, né, para terminar e a semana que vem nos vemos novamente. Tá ok? Papai, obrigado por mais um dia, sua palavra vir aos nossos corações, que a gente possa cada vez mais entender a grandeza. É difícil falar em palavras da grandeza de Jesus Cristo, da grandeza do Senhor, da grandeza do seu Espírito. A gente tenta até ler essas palavras e trazer à nossa mente o tamanho, mas é impossível, porque o Senhor é infinito, o Senhor é impossível, a perfeição em todas as áreas do Senhor é tamanha, mas que a gente possa ter cada vez mais esse entendimento, essa confiança, né, essa percepção, né, de quem o Senhor é, do seu governo sobre toda a história, do que o Senhor tem feito no meio da tua igreja, o Senhor que anda no meio das tuas igrejas, capacitando os líderes de cada igreja para que o seu reino cresça, os seus filhos possam cada vez mais entender o seu papel no reino e no sacerdócio que o Senhor nos constituiu, e que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos entendimentos para essas verdades, e a gente possa ser transformado cada vez mais. Nós entregamos essa semana nas tuas mãos também, que possamos viver de forma santa, justa e agradável ao Senhor, que possamos crescer na graça, na sabedoria e no entendimento, e que na semana que vem possamos estar reunidos mais uma vez para ouvir da tua palavra e glorificar, adorar e santificar o teu nome com esse momento. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.